Bom, boa tarde a todos. Hoje nossa live semanal conta com a presença do engenheiro Ari, né? Ele é da Petrobras, veio trazer um pouquinho da experiência dele, compartilhar conosco e falar um pouco do mercado de trabalho, como está o setor de óleo e gás, né? Analisar aí o impacto da pandemia, o que esperar após a pandemia. Então, hoje é um momento, né, de muito aprendizado para todos. Ari, fica à vontade. De antemão, te agradeço a participação e a disponibilidade. E aí, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Espero que o áudio esteja indo bem. Agradeço a todos vocês, a Unigran Rio, a oportunidade. E realmente é um momento complicado nosso, tá? E estou aqui para passar a minha opinião e a minha percepção do mercado de trabalho a respeito do que está acontecendo e do que vem por aí, tá? E só um momentinho que eu estou tentando acessar um outro computador aqui, e ele perdeu a configuração do teclado. Bem, como é que a gente pode... como é que nós vamos começar essa apresentação? Vocês estão me vendo bem? Sim. Ah, tá, Sim, tudo bem, porque eu não estou... Ah, tá. Que eu não consigo me ver. Você Bem, pode mudar na tela onde aparece a imagem, no cantinho direito, tem os quadradinhos. Você sim. pode mudar a configuração do vídeo ali para aparecerem mais pessoas, menos. Ah, entendi, tá ótimo. É que eu gostaria de aparecer também que... Como é que faz para aparecer aqui? Aqui. Bem, o teclado está desconfigurado, tá? Bem, então vamos começar, né? E o que acontece com a situação do mercado de trabalho no momento e para onde que a gente vai? Bem, o que acontece? O mercado de trabalho para a área de óleo e gás aqui no país está complicado já há algum ano, mas não por razões nossas só. Também por razão do mercado internacional. Tá? Bem, desde já uns 10 anos, vou contextualizar desde o início e vou acabar chegando aqui na pandemia. Já tem uns 10 anos o mercado do petróleo e da área de óleo e gás e os mercados, de uma forma geral, têm sofrido uma diminuição, uma desaceleração, tá? Das oportunidades de venda, e do uso propriamente, do consumo propriamente, e isso tem acenado para as empresas de uma forma negativa, uma vez que o mercado desacelerando, o consumo vai diminuindo também. Tá? Isso começou a levar uma redução dos preços do barril do petróleo. E isso já tem uns 10 anos. Tá? Há uns 5 anos atrás, mais ou menos por volta de 2015 e 2016, essa crise foi se acentuando. Tá? E o preço do barril do petróleo foi diminuindo cada vez mais. Tá? E aí o que aconteceu? O mercado global, verificando a ocorrência dessa desaceleração, por volta de fevereiro deste ano,
que aconteceu? China e houve uma reunião de negociação com relação ao custo do barril do petróleo, que ocorreu em Viena, na Áustria, onde a Arábia Saudita estava propondo uma diminuição da produção, tá? Diminuindo a produção, o preço do petróleo iria subir, tá? E aí eles conseguiriam manter o preço do petróleo em patamares mais ou menos razoáveis, tá? A Rússia, por sua vez, não concordou com essa diminuição da produção, tá? Por quê? Porque a Rússia é um grande produtor de petróleo, de gás. E essa diminuição da produção ia implicar em diminuição de produção de gás e enormes prejuízos para ela. Então ficou esse impasse entre Arábia Saudita e Rússia. Isso jogou o mercado do petróleo e jogou o preço do barril do petróleo para baixo, tá? Aí o que aconteceu? Em paralelo, tá, estava ocorrendo também o quê? O surgimento da crise do coronavírus, que é uma doença que já tinha ocorrido no início dos anos 2000, depois veio a ocorrer de novo no Oriente Médio, tá? E aí, agora, aconteceu de haver um novo vírus, imagina-se que seja originário dos dois casos anteriores, houve um surgimento de um novo vírus muito mais agressivo, com uma transmissibilidade muito grande e começou a interferir aí na economia mundial, né? O surgimento do vírus implicou num problema mundial que todos nós estamos vivendo. A Europa viveu, a Ásia viveu, os Estados Unidos, e agora nós estamos sofrendo e muito com a pandemia do coronavírus, Covid-19. Bem, o que aconteceu? Então, o mercado já estava em desaceleração. O preço do petróleo já estava caindo e caindo muito, tá? Houve o problema da discordância entre a Rússia e a Arábia Saudita. E o que aconteceu? O preço estava lá embaixo. Houve o surgimento da doença, do coronavírus, as pessoas tiveram que atender a determinação da Organização Mundial de Saúde e se protegerem, propriamente dito, com distanciamento social, com isolamento, ficando em casa, diminuiu o consumo de petróleo, tá? Diminuiu o consumo de combustível terrestre, aéreo, marítimo, e o petróleo não sendo consumido, o preço caiu, despencou, tá? Só para alertar, o que aconteceu? No início da... Mas não é aí não. Caiu mesmo? A sua ligação está normal, Ari. Estou escutando você. Ah, tá bem. Desculpe. A minha filha disse que eu tinha caído aqui. Então, pessoal, juntamente com o surgimento do problema da crise do petróleo que estava acontecendo por volta de início de fevereiro, foi a reunião. Todo mundo, os países exportadores de petróleo estão todos com uma grande quantidade de petróleo, tá? E eu gostaria também de lembrar que o petróleo trabalha com o mercado futuro, quer dizer, o petróleo é vendido e daqui a 6 meses, digamos, digamos, a negociação é concretizada, tá? Porque existe toda uma infraestrutura, uma logística para ir buscar o petróleo, etc. E tal. Então ele é negociado e só depois de algum tempo a negociação é concretizada. Então, no momento de concretizar a negociação, quem comprou o petróleo pode revender e pode também
ficar com aquele petróleo para uso próprio. Mas aí o que aconteceu? Todo mundo com petróleo estocado, e na hora de. E quando o petróleo chega, e já que não há demanda de consumo de petróleo, quando o petróleo está estocado, então quando o petróleo chega, o camarada compra. Caio, né? Vai voltar daqui a pouco. Oi, voltei? Voltou. Estamos ouvindo. Tá, então Tô. o que aconteceu? Obrigado. Então, Falta o que só a aconteceu? imagem. Opa, desculpe. Falta só a imagem. Pronto. Pronto. Foi. Tá. Então, o que aconteceu? Todo mundo com petróleo, querendo vender, porque já tinha estoque suficiente, e aí não foi possível, porque o mundo não estava consumindo petróleo, tá? Devido ao problema da existência da doença. Então, o que aconteceu? O preço foi para baixo. Então, estamos prevendo um custo do barril de petróleo, para agora, para junho, em torno de $20 o barril. Tá? Bem, então, pessoal, pelo que foi dito aqui, então o mercado brasileiro também está com seus próprios problemas. Tá? O mercado brasileiro já não vinha bem antes da crise do petróleo, já tinha sofrido efeitos da crise de 2015 e 2016, ocorreram diminuição de postos de trabalho na época, tá? Uma desaceleração do mercado e com o problema da doença e com o problema da crise do petróleo, nós não ficamos muito bem. Tá? Bem, então, o que será de nós no futuro? Bem, o mercado do petróleo e gás ele está, assim como todos os mercados no mundo, eles estão com problemas, tá? Que a gente não sabe como é que vai retornar. Os especialistas informam para a gente que nada será como era antes, tá? E nós estamos observando isso daí. Vamos fazer agora um pouco da mudança e olhar mais para o mercado de trabalho. A gente caminhou em termos de videoconferência, tá? E em termos de outras teleatividades, nós caminhamos em 3 meses mais do que nós caminhamos, digamos, há 6 anos. As empresas, devido ao problema da desaceleração da economia, já estavam imaginando que isso pudesse acontecer. E aí já estão trabalhando em termos de reeducar sua mão de obra e se preparar para novas formas de trabalho. Tá? A teleatividade é uma delas. Teletrabalho, home office, tá? Teleaprendizagem, tá? Teleeducação, teleformação. Eu acho que não vai ser tudo tele, não. Vai chegar um momento que a gente vai ter que... A gente não.
todos nós vamos chegar a um consenso de que há necessidade do intermediário, tá? A gente tem que olhar para as teleatividades como uma forma de diminuir os custos, encarecer menos, tá? Deixar a máquina mais enxuta, mas também se utilizar dela, mas também a gente precisa do contato, né? A gente precisa trocar ideias mais diretamente, mais formais. Então, eu acho que no futuro a gente vai caminhar para algo mais intermediário. Mas as teleatividades são um fato, tá? Então, o futuro profissional, ele deve, e os profissionais de hoje em dia também, dos quais eu me incluo, ele deve se preparar para uma nova forma de viver. Aí a gente vê as pessoas falando, não sei trabalhar em casa, não consigo me concentrar, é atividade demais, eu não consigo conciliar as atividades de casa com as atividades do trabalho, eu preciso ir para o trabalho. Então a gente vai ter que se reeducar com relação a essa questão. A gente vai ter que aprender uma nova forma de trabalho, tá? Participar de reuniões, troca de conhecimento através de videoconferência, e ir para a empresa quando houver realmente a necessidade, ou a necessidade de um laboratório, no caso de uma formação, ou a necessidade de participar de um laboratório, ou participar de um evento, ou fazer uma visita física, ou na área de medicina, participar de uma atividade numa sala de cirurgia, como exemplos, tá? Então, a gente vai ter que conciliar as coisas, tanto remotas quanto presenciais, tá? E o novo profissional, ou os profissionais que venham a surgir, vão ter que já incorporar essa nova mentalidade, tá? Vão ter que... e também formação. Não esqueçam que a internet, hoje em dia, fornece para as pessoas condições de treinamento e de conhecimento e de aprendizagem, uma quantidade muito grande, tá? Uma quantidade muito grande. E existem carreiras, tá, que precisam também ser abordadas para que a pessoa também aumente a sua empregabilidade e a sua capacidade de oferecer serviço. Por exemplo, o estudo de estatística, o estudo de... hoje em dia está se falando muito em automação remota, você fica distante, mas você pode participar através da ciência de dados, você pode através da estatística, aí você começa a falar em Big Data, isso é a chamada transformação digital. Então, o profissional, além da formação que já tem, né, seja ele automação, química, mecânica, além da formação clássica que tem, ele precisa ter também conhecimento dessas novas tecnologias que estão surgindo para aumentar a sua empregabilidade num cenário extremamente difícil, devido a várias circunstâncias. Na área de petróleo e gás, a gente já falou quais, num cenário extremamente difícil e competitivo. Tá? Mas você vai ter as condições de trabalhar em casa, de se formar de uma forma mais, digamos, amigável, tá? Tendo um contato remoto com as pessoas, também participando mais da sua vida em casa, você vai poder usufruir desse contato maior do qual muitas vezes a gente estava afastado devido a trabalho, devido a estudo. Então, como já falei, a gente tem que aprender a trabalhar em casa e a estudar em casa também, tá?
Isso são todas novidades que a gente vai ter que agregar, incorporar para poder enfrentar as dificuldades que estão por vir. Tá? O mercado de petróleo e gás não é diferente de nenhum outro mercado, vem complicações enormes por aí devido a dessa circunstância da doença pelo qual estamos passando, e isso, infelizmente, não é desconhecimento de ninguém, felizmente, mas infelizmente isso está acontecendo, e a gente tem que não desanimar, mas levantarmos a cabeça para enfrentar essa situação. E aí, conforme a gente já conversou aqui, levantar a cabeça é se capacitar. Né? Se capacitar estudando o que você já estudou, melhorando o que você já estudou, mas aí tem que partir a iniciativa de vocês, né? De cada um. Tá? Tem que aprender a estudar em casa, tem que aprender a ter autodisciplina, tá? Tem que trocar ideias, trocar informação, saber aonde que é necessário investir, tá? Para enfrentar esse mercado que vem por aí. Tá? É um mercado difícil, conforme já existe, conforme já falei também, é bom vocês investirem em línguas, saber o inglês, saber o chinês, um chinês também seria interessante, por que não? Né? Hoje em dia, com essa economia globalizada, a gente tem que correr atrás das oportunidades onde elas estiverem. E se vocês tiverem oportunidade, não tiverem ainda, eu sei que eu estou falando para alguns alunos, algumas pessoas jovens, tiverem mais desprendidas, então podem tentar enfrentar o mercado de trabalho em outros lugares, em outros locais, tentando sobreviver. Isso é uma possibilidade. Mas para que isso ocorra, para que a sua empregabilidade esteja boa, você tem que, primeiro, não desanimar com relação Ari? Acho que caiu, Helga. Caiu, vai reconectar daqui a pouco. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Oi, sem Ari. Tá ótimo, obrigado. Então, vocês devem continuar vocês não, nós todos devemos continuar perseverando e tendo confiança de que as coisas vão melhorar, né? Que a doença vai conseguir ser descoberta. Quer dizer, eu sou da opinião, eu sou otimista, eu acho que uma doença como o coronavírus vai ser descoberta facilmente pelos cientistas, desde que seja dado tempo para eles. Né? Uma vacina... eu tive na minha infância contato com um professor de História Natural que ele trabalhava muito com insetos, com animais, ele trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, e eu sei que esse tipo de doença vai ser descoberta em algum momento. Né? Os cientistas pediram 2 anos. Existem coisas muito piores, como o câncer, por exemplo, em suas diversas formas, que são muito mais complicadas. Mas essa, os cientistas vão dar conta, se Deus quiser. Mas vocês têm que continuar estudando. Para quem é aluno, para quem não desanimar, continuar estudando as disciplinas que a escola passa, porque são importantes, mas também tem que abrir o leque. Tem que abrir o leque para novas tecnologias para se preparar para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é difícil, tá? Novas tecnologias, aprendizagem de língua, aprendizagem de realizar as atividades em casa, sabendo que trabalhando em casa vai ter que conciliar com várias atividades de casa, né? Mas aí você vai conciliar e vai dividir suas tarefas com o pessoal de casa.
Isso é interessante. Aí você começa a viver mais o seu dia a dia. Isso é importante, tá? Mas o mercado de trabalho está, sim, difícil e está em transformação, tá? Alguns estão fazendo a comparação com a ocorrência dessa pandemia com uma nova revolução, tá? Todo mundo estava falando em transformação digital, que seria uma quarta revolução e estava a caminho, né? Depois da Revolução Industrial, agora vem a transformação digital e vem um vírus, né? E aí esse vírus, através de uma doença e através de uma transmissibilidade e de uma periculosidade muito grande, começa a transformar a vida de todos nós, tá? Então é importante que nós tiremos experiências nós guardemos a experiência desse momento, tá? Para nossas vidas, para corrigir as nossas vidas e para melhorar elas, tá? Então, o mercado de trabalho, a gente não sabe, em termos de óleo e gás, estão dizendo que o normal nunca vai ser mais normal. Por quê? Porque a gente está guardando o normal como referência o que era antes da pandemia. E as coisas não vão ser mais assim. E também, além disso, houve uma diminuição, e existem as crises que estão acontecendo, e uma diminuição do mercado, dos postos de trabalho muito grandes. Tá? Então, a gente vai ter que conciliar isso daí e enfrentar essa situação que está por vir. Que mais? Bem, eu já falei nas razões por que o mercado de trabalho estava como estava antes da pandemia, agora durante a pandemia que piorou muito, tá? E agora, pelo que vem aí, depois da pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar. Russos e árabes vão ter que sentar na mesa e voltar a discutir a situação. Agora, num cenário muito mais complicado, porque agora ninguém quer comprar petróleo nesse momento, né? Então, os preços vão ter que abaixar. E o problema é que o petróleo, ele não é só combustível, ele está presente em muitos dos produtos e subprodutos do nosso dia a dia, tá? Então, o petróleo é uma fonte não renovável, muito presente no nosso dia a dia, nos mais diversos produtos, tá? Mas isso daí vai ter que diminuir os custos de alguma maneira. Se as empresas quiserem vender petróleo, vão ter que se adequar. E isso aí espero que venha a refletir para nós consumidores também, tá? Não sei se isso vai acontecer, mas é um necessário, porque se não acontecer, a gente não vai consumir. Se a gente não vai consumir, não é bom para a empresa, tá? Então, vamos ver como é que vão ser os próprios capítulos dessa situação. Então, a próxima reunião entre árabes e russos está prevista para agora, para junho ou julho. E aí vamos ver se a situação melhora um pouquinho. Em paralelo, a pandemia está acontecendo e aí nós temos que dar prioridade total para que a pandemia seja resolvida, porque sem saúde ninguém consegue emprego, ninguém consegue trabalhar direito, fica todo mundo com medo, que ainda estamos, e por aí vai. Então, primeiro tem que resolver o problema da saúde, primeiro tem que resolver o problema da doença. E aí depois nós vamos ver como é que fica o mercado de trabalho. E aí o mercado de trabalho não é dos mais favoráveis. Então,
eu, como candidato a esse mercado de trabalho, tenho que melhorar a minha empregabilidade. Mas de que maneira? Se as empresas não estão empregando mais, se as empresas estão utilizando home office, se as empresas estão utilizando teleatividades. Como eu continuo na escola, se a escola também está priorizando as teleatividades? Tenho que me adequar, tá? Tenho que me adequar, tenho que me preparar, tenho que utilizar as ferramentas que estão disponibilizadas para me capacitar melhor, me qualificar melhor. Eu acho que tem muito engenheiro químico me vendo. A área de atividade de engenharia química é uma atividade muito ampla, tá? Tanto para a área de petróleo e gás, quanto para a indústria, até mesmo para a área de médica, para a área de saúde, tá? Então, os profissionais têm que se readaptar, muitos têm que se requalificar, mas o importante é se readaptar, tá? Alguma outra coisa que eu ia falar que era interessante também. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, então levanta a mão que a gente vai passando a palavra, né, para aqueles que quiserem perguntar. Vai lá, Marcinha. Pois não? Oi, tudo bom? Boa tarde, Ari. Só para tirar uma dúvida com o que você falou aí do cenário. Você falou que seriam até no caso das atividades, que todas essas parcerias ser home office, principalmente para aquelas áreas que trabalham com uma forma muito mais administrativa, né? Seria mais home office. Mas as atividades do tipo de produção, perfuração, como seriam essas atividades? Porque essas atividades continuariam, o ritmo diminuiria, a forma de como é que seria esse mercado também depois da pandemia, o comportamental desses profissionais, de repente, diante desse cenário, tá? Isso é uma pergunta. Eu vou aproveitar essa pergunta e passar a experiência do momento que recebi um e-mail a respeito disso hoje. As atividades administrativas, elas vão ser realmente, eu acho que um meio termo. Ainda não foi definido nada concretamente, mas eu acho que vai se chegar a um consenso de um meio termo entre home office e atividade presencial, né? Atividades administrativas. As atividades de produção vão continuar sendo como são, tá? Elas vão continuar funcionando, só que a empresa, eu acho que as empresas vão tomar cuidado, por exemplo, plataformas ou refinarias, na hora de embarcar, vai ter que fazer uma quarentenazinha, ficar um tempo, medir as condições de saúde dos profissionais que vão embarcar, né? Vão ficar um pouquinho. É como se fosse um mergulhador. Ele fica um pouquinho disponibilizado para a área de saúde e a área de saúde fica acompanhando aquela pessoa que vai fazer a atividade. Então, durante um tempo, vai ficar em quarentena. Passou aquele período, aí embarca para realizar suas atividades propriamente dito. A área de saúde vai sempre ficar acompanhando e depois desembarca. E aí, quando desembarcar, vai ficar na quarentena também, vai ficar sendo observado pela área de saúde e depois vai ser liberado para suas atividades normais ou, no caso, para desembarcar. Eu acho que caiu, né? Elga? Acho que sim. Eu também caí, voltei agora. Ah, tá. Ele ainda está na sessão, mas está aquele símbolozinho, né? Vamos ver se ele consegue reconectar. Oi.
Estamos ouvindo. Pronto. As operadoras de, como se prestado pelas operadoras de telefonia, elas também vão ter que se adequar e vão ter que oferecer um serviço de melhor qualidade, que caia menos, para a gente realizar as nossas atividades. Eu me lembro que há 3 meses atrás, quando eu comecei o home office, a empresa, a atividade estava terrível, a empresa ninguém se entendia, ninguém falava nada, a TI estava atrapalhada. 2 semanas depois, as coisas começaram a melhorar. Então, voltando à pergunta da Márcia, antes de embarcar e depois que desembarcar, então o profissional vai ficar disponibilizado para o serviço de saúde, para que seja feita a verificação de suas condições de saúde e aí disponibilizado seja para casa ou seja para bordo. Tá? Entendi. Isso já está acontecendo agora, tá? A pessoa fica numa quarentena antes de subir a bordo. Tá. Me tira uma outra dúvida. Você falou do preço dos combustíveis, porque a gente teve queda do preço, né, da consumo de petróleo, consequentemente redução de combustíveis. Nessa próxima reunião, né, claro, gente, é uma suposição, uma ideia. O preço do combustível do barril vai ter que abaixar, porque se nós mudarmos as nossas atividades parciais, que eu digo, metade office, estou falando assim, 50% home office, 50% presencial, a circulação também vai reduzir e, consequentemente, o consumo desses derivados também. Isso também é uma previsão, de repente, é uma ideia que a Petrobras já pensa de como fazer a redução desses derivados para o mercado, para o consumidor? Eu não posso não estou fazendo uma afirmação, não, Ari. Sim. Uma ideia. Eu não posso falar como o que a Petrobras vai fazer, né? Porque, na verdade, a gente não sabe como é que vai ficar o mercado depois dessa situação toda, né? Porque é um problema enorme. Porque os países os países todos, de uma forma geral, estão com uma quantidade de petróleo muito grande, estocada, que precisa ser consumida. Só que os países não estão consumindo. E isso daí ainda vai levar um tempo. Eu não sei, e o novo normal vai envolver. Esse novo normal vai envolver, como você disse, redução do consumo de combustível, redução do petróleo em combustível, né? Redução do transporte terrestre, marítimo, aéreo, né? Isso aí tudo vai sofrer impacto com relação a essa e aí como vai ficar? Infelizmente nós não sabemos. O dia a dia vai nos dar essa informação. Infelizmente não sabemos como vai ficar ainda o futuro quando voltarmos a um novo normal e for liberado a partir do momento que a doença esteja radicada. Infelizmente não sabemos, é duvidoso. Entendi. Perfeito. Obrigada, Ari, pela informação. Alunos, vamos perguntar. O Breno levantou a mão. Vai perguntar, Breno? Matos. Pois não. Tem muitas. A pergunta do Breno não peguei. Eu fechei meu microfone, desculpa. Vou ler aqui a pergunta do Breno. Muitas empresas, inclusive as de petróleo e gás, durante esse período de isolamento, estão abrindo programas de estágio e trainee. Gostaria de saber como eles realizam esse treinamento para os estudantes e recém-formados
recém-formados de engenharia durante o atual cenário, os treinamentos, sobre os treinamentos? Não sei te responder essa pergunta. Não sei te informar. Mas eu acho que você deve continuar estudando, deve continuar se capacitando e deve procurar se informar nas empresas como vai ficar essa política de estágio, política de treinamento, tá? Eu acho que você deve se e também deve, além das matérias que você deve ter realizado no seu currículo, na sua escola, no seu currículo normal, você também deve agregar outras disciplinas, tá? Para fazer parte do escopo do que você tenha a oferecer, tá? Também línguas, se for o caso, facilidade de conversar, de negociar, também é interessante, né? Mas não sei te dizer como vai ficar essa situação dos treinamentos e das oportunidades que venham a surgir, tá? Também existe no caso existe uma quantidade de profissionais já de muito experiente, com muitos anos de empresa, e a tendência é que esses profissionais venham a se aposentar, o que pode aumentar a sua possibilidade de procura no mercado de trabalho. Mas então você tem que se preparar para isso e tem que continuar, tem que estar sempre preparado e tem que estar também com um currículo pronto, tá? Para que a resposta seja de imediato. Hoje em dia, aí eu gostaria de ressaltar, porque hoje em dia, devido a essas mudanças todas que estamos sofrendo, também a formação também está se discutindo muito como as pessoas se formam, como elas aumentam a sua empregabilidade. Então, eu sugiro para você estudar, se capacitar, procurar informações na internet, correr atrás, tá? E aí mandar o currículo, procurar se informar as suas condições e mandar currículo, tá? Mas não tem uma informação de quando que as empresas vão normalizar essa situação com relação a treinamento e estágios para esse momento. Tá? Eric, gostaria de fazer um comentário. Sim. E a sua fala vem muito de encontro àquilo que a gente discute, né, nas universidades. Até fazendo um comparativo, né, com o ambiente de trabalho e ambiente acadêmico, nesse novo normal, a gente vai usar muito mais, né, as ferramentas que a tecnologia nos proporciona e só realmente, né, estar em contato fisicamente em atividades que não podem, né, acontecer virtualmente, num laboratório, né, num espaço que envolva, né, a parte de execução prática mesmo. Com Então, certeza, com certeza. eu acho que a palavra do momento é muito a questão da adaptação, né? Com certeza. Não está sendo fácil para ninguém, acredito, né? A gente conciliar, né, todas as tarefas de casa com tarefas do trabalho, quem tinha, né, profissionais ali ajudando, empregadas, etc., teve que abrir mão, muitas vezes, né, dessa, entre aspas, mordomia e teve que, né, dividir seu tempo dentre muitas tarefas, mas eu acho que aqueles que conseguirem, né, se adaptar, se adaptar essa rotina e conseguirem mostrar, né, esse desenvolvimento durante esse período são aqueles que vão sobreviver e vão se destacar, né, nesse nosso novo normal. Então, para eles que ainda estão assistindo a aula, que ainda não se formaram,
a gente se acostuma muito, né, a ter aquilo dado, né? O professor está ali e dá de mão beijada o que vai cair na prova, o conteúdo, o conhecimento, e muitas vezes a gente até atrapalha, né, esse processo da busca. E hoje em dia essa busca ela vai ser muito mais, né, importante e muito mais levada em consideração na hora de admitir um profissional, imagino eu, né, do que antes. Então, eu acho que a palavra é essa adaptação, mas né, em paralelo com a sua formação, né? Aprender mais, esse aprendizado continuado, né? O que o mercado busca, como é que eu posso me destacar? E isso vai depender da busca de cada um, do interesse de cada um, né? Não existe uma receita pronta, uma receita de bolo, faça isso que você vai ter sucesso. A gente precisa descobrir o nosso sucesso, né? Como é que vai ser. Então, Com certeza. eu gostei muito da sua fala, porque vem de encontro a isso que a gente muitas vezes tenta passar, né? O que a gente fala de metodologia ativa, do autoaprendizado, e que muitas vezes é evitado um pouco por parte dos alunos. Nesse momento, ele se torna, né, cada vez mais indispensável para a própria formação deles. Então, queria deixar esse registro e saber se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Aproveitem aí, né, a presença do Ari. Pode falar, Isabel, ou escrever. Professora, acho que o Ari Pois não? caiu, não se voltou. Oi. É que Oi. tá falando muito dessa busca que a gente vai ter que ir atrás e procurar nos informar pela internet. Sim. Mas, por exemplo, as universidades, elas vão conseguir dar as matérias práticas, os cursos práticos, por exemplo, que tinha um pós até de cromatografia gasosa, que eu estava olhando um curso, na universidade mesmo. E será que para período que vem isso vai conseguir ser dado? Ou todas essas atividades que são práticas vão parar por um bom tempo? Não, eu acredito que, né, falando da Unigran Rio, a gente, por enquanto, está obedecendo a decreto estadual. Mais na frente, né, quando a gente conseguir ter aí uma convivência, né, mínima pelo menos, segura, né, as coisas vão voltar, né, aos poucos, as atividades práticas de laboratório, enfim. Mas a gente precisa, né, ter passado mais tempo, ter mais segurança e legalmente, né, isso ser possível, porque hoje não é, né, em função do decreto. Mas esse decreto tem um prazo para terminar e de acordo com o andamento, né, da doença, da famosa curva, né, isso vai chegar um momento que a gente vai poder retornar a essas atividades. A gente vai ter que fazer, a gente vai sofrer uma adaptação, né? Mas algumas atividades, elas com mais cedo ou mais tarde, elas irão retornar. Por exemplo, um laboratório de cromatografia gasosa é extremamente necessário, né? Mas nesse momento, agora você tem que se resguardar. E a universidade está aí com esse objetivo, né? Mas, assim como na empresa também, na empresa tem as atividades de produção, as atividades em refinaria, em plataformas de petróleo, no meu caso, no caso da minha empresa, tá? Essas atividades continuam, mas tem que ser tomados cuidados, tá? E os cuidados que a serem tomados envolve o pessoal de saúde tem que acompanhar mais de perto, tem que medir a temperatura, tem que fazer aqueles testes de verificação da presença de anticorpos, verificação e outras verificações, tá? Então essas medidas precisam ser tomadas. Ok, Jerônimo também. Agora você vai, agora como é um meio termo,
Agora, cromatografia gasosa você vai poder realizar na universidade e vai poder pesquisar aí o mundo inteiro quando você estiver em casa. Mas pesquisar, hein? Tem que aprender a trabalhar em casa. É isso. Jerônimo quer perguntar também. Pode falar, Jerônimo. Boa noite. Uma Boa pergunta para noite. cada um. Uma para o professor, uma para você, professora. Professor, olha só, o senhor falou que vai ter que o pessoal de embarque e desembarque, antes do embarque vai ter que ficar quartelado. E na volta do embarque vai ter que ficar quartelado também até o período de observação acabar. Existe uma logística já pré-determinada para isso, porque isso gera custo. Isso vai gerar um custo adicional sobre o serviço. Ele está botando alguns em casa e está levando outros para a rua. Como é que seria essa logística? Porque não vai baixar o preço de nada assim. Não, mas mas você, bem, existe uma logística e essa logística tem um custo, correto? Só que o novo normal ainda vai dizer, vai mostrar para a empresa como que ela vai balancear essa situação, né? E essa quarentena, esse aquartelamento antes e depois, a experiência, né? E o pessoal de saúde vai dizer de quanto é necessário esse aquartelamento antes e de quando é necessário o depois, né? E o que precisa ser medido, o que precisa ser verificado, tá? Ou então, se o camarada fica, digamos, não vou pegar o exemplo da Petrobras, vou pegar logo uma multinacional, o camarada fica 21 dias embarcado e 21 desembarcado, né? Terrível, né? Então, ao invés de ficar aos 21, fica, sei lá, se o pessoal de saúde disser, não, nós verificamos as condições de embarque e desembarque dele em 5 dias. Aí tem que chegar a um consenso. Bem, o camarada fica 21 dias, 5 vai ter que ficar aquartelado para. Então, vou mexer nisso daí. Isso tudo vai ser dito com a experiência. E aproveitando o gancho da sua pergunta, né, tem também o seguinte: tem algo que a gente não está levando em consideração. Tá? O que? As condições trabalhistas. Né? O que o Ministério do Trabalho, no caso do Brasil, vai falar? Lá fora não existe Ministério do Trabalho, mas aqui no Brasil existe o Ministério do Trabalho. Tá? O Ministério, quais são as condições, quais são as regras a serem atendidas? Quer dizer, novas regras vão ter que ser criadas. Né? Assim como o que a gente está fazendo no teletrabalho, o Ministério do Trabalho vai ter que se posicionar de alguma forma para essa forma de trabalho, né? Que até então não estava sendo considerado. Mesma coisa é atividade de embarque, ou vai entrar para uma refinaria, vai embarcar numa refinaria, ou vai embarcar numa plataforma. O Ministério do Trabalho vai ter que se posicionar também, depois que ouvir o pessoal de saúde. O pessoal de saúde vai dizer, tem que ser assim, assim, assado. Tá? Aí o Ministério do Trabalho vai, tá. Então, isso aí ainda vai envolver muita. E aí a empresa no final, não, mas eu tenho que ver quanto que isso vai sobrar para mim, quanto que isso vai me custar, né? Então, existe toda essa negociação de todos esses assuntos, conforme você falou, que gera custo, concordo com você. Tudo isso daí ainda vai ter que ser discutido e por aí vai. É porque, no final das contas, vai ficar para o produto final, né? O repasse desse custo, né? Sim, vai ficar o produto final, o repasse desse custo. Mas vai ter que se chegar a um consenso, Jerônimo. Vai ter que se chegar. A gente não sabe como é que vai ficar esse futuro. Até porque, num primeiro momento, a tendência é a produção ser segurada, né?
devido a dessa quantidade de petróleo que tem no mercado. Na verdade, não dá para a gente pensar em termos de como era e tentar trazer para os dias de hoje, né? Esse é um problema. Ok, agora uma para a Elga. Pode, Elga? Pode. Você falou aí sobre uma adaptação, treinamento no laboratório. E para esse período agora? Porque não tem uma previsão já pré-estipulada de quanto vai manter essa quarentena. E Você está falando de... pela minha experiência, pela uma análise que eu fiz, pô, essa curva está muito mal explicada. Porque o vírus veio lá de cima do hemisfério norte quando estava frio. Então, se vai haver um aumento da curva, o momento é agora. Entendeu? Se vai haver ou não um aumento da curva, eu acredito que seja agora. Quero saber como é que vai ficar as aulas práticas, por exemplo, para a gente que estamos no terceiro período, se nós passarmos em tudo, vamos para o quarto. Como é que vai ficar as aulas de laboratório, essa coisa assim, para a gente poder fazer uma previsão de como agir? Não, então, Jerônimo, assim como você vai fazer previsão, a gente está trabalhando também com previsões, né? A gente Sim. já fez aí inúmeros calendários de reposição, considerando várias datas diferentes. Lá no início, a gente considerou inclusive uma data de retorno em 15 de maio, né? E, né, obviamente, não foi implementada porque as condições não permitiram. E, Sim. na verdade, tudo depende daquilo que as autoridades definirem como permitido ou não. E ainda assim, uma vez que seja permitido, pode ser que muitas pessoas, né, optem por não estar presentes, né, nessas aulas, por exemplo, de laboratório, por uma questão de insegurança, né, não quer correr o risco por enquanto. Não, Então, o que a gente fala? eu estou te perguntando pelo seguinte, que eu acho que esse semestre também o negócio vai continuar entrando por dentro. E aí? Para nós Então, a de gente não tem como licenciatura que afirmar. está 3 períodos, como é que a gente vai fazer as práticas? Não, a gente está né, com uma estratégia de conduzir a parte teórica da prática, né, também pelo ambiente virtual, só que a execução não tem como, a execução precisa ser presencial. E a gente já tem um cronograma de reposição, assim que as autoridades permitirem, né? Lógico, considerando toda a parte de EPI, considerando o distanciamento, tudo isso, a gente vai começar, né, a proceder com essas reposições da prática, ou seja, com a execução efetiva. Porque toda a parte que envolve, né, os conceitos, as explicações, tudo isso já foi visto através de ambiente virtual. Então, os alunos claro. vão para o laboratório para executar. Então, assim que for possível, isso vai começar a ser feito. Mas a gente acredita que em julho, né? Só que assim como a previsão de 15 de maio foi furada, pode ser que início de julho também não aconteça. Se for o caso de passar para o próximo semestre, a gente faz em paralelo, entendeu? Sim, não, então tá respondido. Vai haver uma E aí, compensação, então, né? sim, claro. Ficar sem a prática, vocês não vão. Porque se formar sem ter passado no laboratório, vai ficar estranho. Ah, não. Sem condições. Mas se Ok. Deus quiser, a gente vai voltar em. Falou, obrigado, Elga. Obrigado também, professor. Cadê ele? Sumiu. Ele saiu? Tá voltando novamente. Mais alguém tem dúvida? Bom, se ninguém tiver, Maria, eu vou encerrar. O Yuri tem, mas antes do Yuri falar, porque o pessoal tem prova hoje, né? E aí, muito provavelmente, uns já estão aí naquele momento pré-prova, e pode ser que, né, eles não fiquem mais tempo. Boa sorte a todos. Tudo bem, Olga? Pode Primeiramente, falar. boa noite. Não, só um complemento e também até
talvez você possa me responder, ou até mesmo o Ari, que o que anda acontecendo é que tá todo mundo vivendo agora na dúvida, né? Porque com a conversa que já teve, meio que você me respondeu um pouco a pergunta, porque a gente agora está necessitando da resposta política, né? A Ari já falou que vai depender da Organização Mundial da Saúde, vai depender das nossas políticas públicas, o que vão decretar. Mas, assim, na opinião de vocês, sinceramente, quando que isso pode estar se estabilizando? De que todo mundo está ciente de que vai ser algo novo, né? Vai ser um novo normal, né? Normal novo que vocês estavam comentando. O Breno também chegou a fazer a pergunta sobre a questão dos processos seletivos, que continuam sendo por plataformas online, com questionário, submetendo todos os candidatos com questionário de inglês, que é o principal. Chinês agora também, que a gente já está vendo que o progresso da China só aumenta, mesmo teve a queda com a questão do coronavírus. Mas a minha dúvida seria quando a previsão de quando tudo vai estar se normalizando. Vocês têm alguma ideia? Porque, assim, até eu também acho que todo mundo está acompanhando o noticiário e tudo mais, e que, por mais que alguns lugares estejam se estabilizando, as nossas políticas aqui, elas demoram um pouco para estar mudando, né? Um exemplo foi a questão, não sei se todo mundo recebeu o e-mail, que foi a questão da diminuição de mensalidade para as faculdades, para as pessoas que estão fazendo presencial. A gente tem uma resposta muito devagar do governo, né, em frente a tudo que a gente está passando. E que esse ano já é ano de eleição novamente, né? O que a gente poderia estar fazendo para estar melhorando de pouco em pouco? E qual a previsão que vocês têm de tudo estar se estabilizando? Essa seria a minha dúvida. É a opinião mesmo de vocês. Yuri, eu não sei te dizer quando que isso vai voltar ao normal. Infelizmente, e se vai voltar ao normal conforme a gente conhecia o normal antes da pandemia. Não sei te dizer isso. Tá? Eu acho que há necessidade que nós, o povo, sejamos amparados. Tá? Infelizmente, aqui no Brasil está complicado, mas a gente não pode desanimar, né? Eu gostaria tem algo que eu achei muito interessante na manifestação nos Estados Unidos com relação ao racismo, que foi uma outra crise que surgiu lá nos Estados Unidos. Os negros colocaram o que fazer para mudar. Eles colocaram voto, né? O voto é uma forma de você tentar mudar, né? Nós precisamos escolher os nossos representantes melhor para que eles encaminhem e atendam o povo da melhor maneira possível. O que a gente precisa? A gente não precisa de tanta coisa. A gente precisa de saúde, um bom sistema de saúde, que, ou bem ou mal, aqui no Brasil é público e nós tivemos um certo atendimento. Nos Estados Unidos, nem isso, porque lá é tudo pago, né? E a outra situação, o que a gente precisa também? Educação, né? Saúde, educação, segurança também a gente está precisando, mas saúde e educação. Com educação, as coisas não vão melhorar agora, mas quem sabe não fica melhor para os seus netos, né? Ou bisnetos. Então, quem sabe o Brasil não consegue chegar lá. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente precisa.
E só complementando, né? Eu acho que a gente tem que esperar menos das pessoas como um todo, né? Do professor, vou falar por mim, mas do meu chefe, do meu governador, e a gente precisa também fazer a nossa parte. Eu acho que, lógico, existem, né, ações que, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir fazer, mas se todos fazem, né, a sua parte, eu vou lá, eu trabalho, eu dou o meu melhor, eu pago meus impostos, eu faço, tento, pelo menos, né? Ninguém é 100%, mas se a gente tenta fazer a coisa certa, né, a ideia é que a coisa melhore, né, para todos. Então, assim, previsão, eu sempre pergunto para os meninos que me mandam WhatsApp, né, professora, quando vai voltar? Eu falo assim, me fala os números da Mega Sena que eu te respondo. É tudo muito incerto, a gente não sabe. Depende assim de muitas variáveis, né? O desenvolvimento da doença, a bendita curva, sobe, não sobe, é chata, não é chata. E além disso, né, das políticas públicas aí de controle, de isolamento, enfim. Então tem muitas variáveis envolvidas, mas eu acho que assim, quando a gente faz o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo, seja em casa, seja no trabalho, seja estudando, a chance da coisa melhorar e da gente viver melhor, né, aumenta. Então, eu tento, não consigo muito não, tá? Mas tento fazer isso. E aí eu acho que, né, desejando melhor e fazendo o seu melhor, a ideia é que a chance de dar certo aumente, né? Então essa é a minha opinião aí para sua colocação, Yuri. Então, gente, olha só, queria muito conversar com o Ari até mais tarde, né? Eu acho que ele tem muito a compartilhar com a gente, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por causa do horário, o pessoal tem prova, a parte já saiu aqui. E aí, Ari, queria agradecer muito, né, a sua participação. Foi muito, né, foi muito importante que ele, né, tenha ouvido parte do que você falou, vindo de você, vindo de um profissional com tanta experiência, né, e podendo compartilhar isso com eles. Então, agradecer a Márcia que fez a indicação, agradecer a você pela participação e agradecer a todos, né, que puderam estar presentes aí com a gente. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Gente, obrigada, Ari. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.